2025 é de facto um ano reset. E tu já ouviste certamente falar sobre isso, certamente até já ouviste outros astrólogos a falar sobre o ano zero, o grande impacto de 2025. Mas o que é que isso significa 2025 ser o ano zero e só agora estar a fazer este vídeo nesta altura? Pois é, eu vou-te explicar tudinho no decorrer da nossa sessão, da nossa apresentação e tu vais entender o porquê. Por isso, prepara-te aí, pega aí o teu chazinho, o teu cafezinho, vamos juntas, vamos relaxar e tu vais entender a magia dos ciclos, a magia da astrologia, a magia das eras e o marco 2025 acrescido de que 2025 tem um quê de semelhante lá ao ano 2020. Vamos descobrir porquê. Vamos juntas. Olá, olá, cara amante do universo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Quarto Crescente. O meu nome é Ana Ameixoeiro e neste vídeo, tal e qual como te disse na introdução, vamos falar sobre 2025 e 25 e o porquê deste ano ser considerado um ano reset na história da humanidade. Pois é, vou-te explicar tudinho com uma daquelas apresentações top tip top que tu já sabes que adoro partilhar, que estive aqui a criar especialmente para ti. Por isso é a primeira vez que estás aí desse lado, sente acolhida aqui neste espaço. Vamos certamente falar sobre astrologia, vamos certamente falar sobre um tema que me apaixona e que adoro partilhar contigo, que são os ciclos do tempo e a nossa própria história, a nossa historialidade. Nem sei se esta palavra existe, mas inventei agora, e também onde é que nós nos encontramos e o porquê deste impacto de 2025 ser o ano reset, um ano zero na nossa vida. Mesmo que a vida continue louca, mesmo que a vida continue noutras direções, porque o mundo realmente não para, este ano vai ser o marco nas nossas histórias, mesmo um ano de grande transição a nível mundial, a nível global. É mesmo um shift em torno da nova era que estamos já com uma onda a entrar para ela e vou-te explicar tudinho ao longo da nossa viagem aqui. E se tu já estás aí desse lado há algum tempo, gratidão por estares aí e sabes certamente que no decorrer desta semana tens a oportunidade de adquirir o curso ADN da Astrologia, onde em 22 aulas tens sintetizado 2 anos do curso da Astrologia. Ainda tens lá 3 bónus fantásticos, a comparação do tarot e da Astrologia, o curso Potencia a Tua Vida com os ciclos lunares e também ainda um workshop de do sol, da tua cerimónia do coração, da forma como tu brilhas também para o mundo. Podes começar a fazer para ti e depois também para outras pessoas. Sim, vai-te ajudar em todo o processo. E nesta semana estás com este cupom de desconto que está aqui a passar. Então, sem mais demoras, vamos lá começar a entender o porquê de 2025 ser este ano reset e o que é que está de facto a acontecer na história da humanidade, lá em cima também nos céus, para que tudo isto possa estar aqui a ser designado desta forma. 2025, o ano reset, o ano zero, estamos aqui a ter um turning point na nossa própria existência enquanto seres humanos. É um privilégio estarmos a viver, a vivenciar, a experienciar esta altura, uma altura que nunca mais vamos ter a oportunidade de viver. É um marco histórico na humanidade com todas as transições que estão a acontecer. Então, vamos ter aqui lugares onde nos vamos perder e encontrar novamente. Pessoas que já estão numa linha de orientação vão certamente ter outras perspectivas de vida. Vamos ter aqui uma nova adaptação a uma nova humanidade e à forma como nós vivemos neste próprio planeta.
Então, estamos aqui a falar sobre o nosso sistema solar, onde nós vivemos aqui no nosso planeta Terra. Tem aqui a nossa amada Lua e o centro deste sistema, neste universo, que é o Sol, e depois todos os planetas. E sobre eles eu também já tenho vindo a falar sobre alguns. Tens aqui a playlist especial de 2025. Então, como tu estás aqui a ver, todos os planetas têm uma órbita em torno do Sol. E tal e qual como a nossa Terra está aqui a girar, a girar, a girar, e tu estás a identificar que é como se fosse aquela pista de atletismo que quem está aqui faz uma volta mais rápida, quem vai estar mais ao longe vai demorar mais tempo a dar essa volta e a completar o seu próprio ciclo. Isto é fácil daqui de entender. E então, como cada um destes planetas vai ter uma ciclicidade, e é sobre isso que eu vou falar aqui neste vídeo, para que tu possas entender esta ciclicidade destes próprios planetas e ver o impacto do que é, e vou aqui abrir já um bocadinho o jogo, de praticamente todos os planetas que demoram mais tempo a fazer os seus próprios trânsitos, ou seja, estou aqui a falar de períodos de trinta anos, de 12 anos, de 84 anos, de 165 anos, de 250 anos, estamos aqui a viver toda esta transição a acontecer no ano 2025. Então é como se tivéssemos a fechar portas e dois dos planetas importantes, Saturno e Neptuno, estão a fechar o signo do zodíaco, que é Peixes, para entrar numa nova energia. Então, vamos lá primeiro entender, então, o que é isto da astrologia? O que é que ela traz para as nossas vidas? Para eu te conseguir explicar tudinho, direitinho, o que é este impacto, vamos lá primeiro entender o que é a astrologia. Então, a astrologia, hum, era uma parte importante das culturas ancestrais que se valiam da observação dos astros para interagir com as suas plantações, colheitas, navegações e também guerras. Na verdade, a astrologia é uma ciência de 8.000 anos, segundo este historiador Alexander Gorstein. Eu não sei se é assim se pronuncia, desculpa a minha pronúncia, mas pronto. Que datou o primeiro zodíaco sistematizado, já em 12 signos há 6 ou 5.000 anos antes de Cristo. E é isto que eu gostaria que tu refletisses, que esta astrologia é uma ciência que já tem esta temporalidade, ok? E o que eu te vou aqui explicar é a dinâmica de já estar aqui há tanto tempo, como ela teve também um grande impacto e também foi sempre abafada, e houve aqui sempre estas oscilações em acreditar ou não na parte da astrologia. Mas o mais importante é entender que isto já existe há mais de não sei quantos mil anos atrás. Então, era notável que toda a esfera celeste, toda a dinâmica cinemática, ela influenciava a própria natureza e as próprias pessoas. E também começaram a ser determinados alguns eventos a partir da astrologia, e por isso é que também começámos a evoluir, primeiro por observação, por constatação, que é o método científico, e de entender o comportamento na natureza e depois também o comportamento no próprio ser humano. Atualmente o estudo continua a prosseguir, mas nós já temos milénios de dados para saber que determinadas forças invisíveis interagem e influenciam o nosso comportamento.
a natureza e as outras situações aqui na Terra. Ou seja, já temos muitos milénios com dados, com base documentada. Então, este esquema cósmico, quântico e eletromagnético é como se fosse uma tapeçaria de ondas, de vibrações, de frequências que envolvem tudo e todos e que permitem esses fluxos constantes também de energia. Embora a astrologia já tenha sido usada de forma distorcida e imediatista, o que serviu para estragar muito a sua imagem no último século, este estudo continua a ser uma ferramenta providencial para o nosso próprio desenvolvimento. Através dela, podemos entender melhor o que acontece internamente e também ao nosso redor, tornando-nos mais conscientes de quem somos e o que nos podemos tornar. Embora também existam registros relativos a alguns estudos astrológicos de mais de 8.000 anos atrás, a astrologia como nós conhecemos começou a ser organizada e difundida com uma maior profundidade, aliás, há cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Mais precisamente pelos sumérios, na região da Mesopotâmia, que nos dias atuais correspondem à maior parte do Iraque, do Kuwait, além de partes orientais da Síria e de regiões ao longo das fronteiras Turquia, Síria, Irão e Iraque. Com as invasões e com as conquistas, o conhecimento acabou por ser difundido para outras culturas e impérios, onde a Babilónia foi a grande responsável por reunir milénios de estudos compilados em livros na grande biblioteca que existia. E descobertas arqueológicas têm fornecido evidências de observações astronómicas desde a pré-história, onde o céu já era visto como um tipo de mapa, um relógio ou calendário, mesmo antes dos convencionais existirem, ok? Então, o que é isto da tapeçaria celeste, a origem dos mapas astrais? E continua aqui a fixar, porque lá à frente eu vou-te explicar tudinho do porquê isto tudo é necessário haver aqui um contexto para te explicar de uma forma profunda do porquê de 2025 ser um ano reset. Continuando. Quando os sumérios começaram a viver na Mesopotâmia, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, levantaram torres bem altas que serviam para vários propósitos. Além de depósito de alimentos e de templos religiosos, também eram observatórios astronómicos. Nessa época, a ciência ainda não era separada da religião e os templos eram os responsáveis por ampliar o conhecimento também do povo. Decidido também de que forma revelar ou não alguma informação, por vezes também tirando a vantagem desses eventos para controlar algumas pessoas. Os mapas celestes, que são chamados de efêmeres, mais antigos, são da época de Assurbanipal. Eram tábuas de movimentação dos planetas obtidas através do conhecimento que de alguma forma possuíam dos ciclos planetários. As efêmeres traziam previsões como cheias de rios, melhores épocas para plantar e outros fenómenos também da natureza. Poderiam ainda prever certas catástrofes trazidas pelo homem, como guerras. Assim, a astrologia da Babilónia era dedicada a prever eventos que causavam impacto na vida coletiva. A astrologia influenciou tanto a Babilónia que passou a dedicar-se também ao próprio indivíduo com cálculos cada vez mais precisos. Um dos mapas astrológicos mais antigos que existe é do rei Sargão I da Babilónia, datado de 2350 a.C.
o que mostra como um estudo astrológico do indivíduo, através da noção de mapa astral, tomou importância e direcionamento e posicionamento. Então, os astrónomos surgiram e passaram a dedicar-se ao estudo do céu. No século IV a.C., Quindinu, um astrónomo caldeu, conseguiu calcular quanto tempo a Lua levava para completar o seu ciclo. Estamos aqui a chegar a este ponto. Chegou ao resultado de 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos e 3 décimos de segundo. Considerando as ferramentas que Kidinu tinha na época, não é? Estás a ver há quanto tempo foi isto? Posso dizer que foi um feito incrível, já que a medição atual só corrige em centésimos as suas projeções. Ou em vez de 3 segundos e 3 décimos, são 2 segundos e 80 centésimos de segundo. Por isso, vejam a precisão exata desta temporalidade. E aqui estamos a ver a precisão do tempo, de acordo com previsão de determinados acontecimentos. Como em tudo, houve o auge e o declínio também da astrologia. O primeiro grande impacto foi na parte do Império Romano, porque foi aqui que foi em Roma que a astrologia atingiu o seu auge. Políticos proeminentes, como Tibério, Augusto e os primeiros Césares, abraçaram o conhecimento astrológico grego e passaram a consultar a astrologia para diversos fins. Tibério, por exemplo, estudava o mapa astrológico dos seus rivais. O imperador Augusto ordenou que se cunhassem moedas com o seu signo e logo a astrologia estava espalhada pelo povo. E os intelectuais romanos que influenciavam os nobres começaram a perder espaço para os astrólogos e isso causou um enorme furor entre os intelectuais que declararam guerra contra a astrologia. Posteriormente, as culturas da Grécia e do Oriente começaram a sofrer um declínio juntamente com a decadência do Império Romano. E foi justamente neste ponto da história da astrologia que o estudo começou a virar superstição e os intelectuais da época iniciaram uma guerra contra ela, que logo ganhou a adesão de quem? Da Igreja. Então, vejamos aqui, ao longo dos tempos, como é que nós fomos vivenciando com esta dinâmica da astrologia. Na parte da Idade Média, Isidoro de Sevilha, que era um arcebispo espanhol, foi um dos primeiros a querer separar a astrologia da astronomia no século 636 depois de Cristo, mas a separação oficial foi realizada no século XVI, com a substituição do sistema de Ptolomeu pelo sistema de Copérnico. Em 1125, a astrologia passou, isto aqui foi uma dissociação, mas muitas pessoas também voltavam a pegar na astrologia, tanto que aqui, em 1125, ela passou a fazer parte do currículo da Universidade de Bolonha, onde estudaram grandes nomes, e por conta de toda essa defesa e reconhecimento, os astrólogos passaram a ser chamados de matemáticos, pois a astrologia era uma aplicação importante da matemática. Sim, tem estes graus todos, não é como hoje em dia que eu chego aqui e faço qualquer coisa no computador. Já tem essas aplicações com todos os cálculos. Até os médicos eram chamados assim, pois utilizavam a astrologia para auxiliar na previsão e no tratamento de determinadas doenças na altura. Mesmo assim, a perseguição à astrologia e aos astrólogos continuou. Secco d'Ascoli, por exemplo, que era professor de astrologia em Bolonha, foi morto na fogueira em 1327 por conta do que a Igreja Católica considerava ser ideias hereges. E agora passando aqui à parte da astrologia e do Renascimento.
A astrologia passou a ser mais difundida e até a Igreja, por meio do papado, ou seja, os papas também consultavam e apoiaram também este estudo. Temos muitas obras de arte em grandes igrejas e grandes catedrais, e nomes como Galileu, Newton, Kepler, Nostradamus e Paracelso estudaram e utilizaram a astrologia de forma ampla. Copérnico e o seu trabalho sobre o heliocentrismo foram ajudados tanto pelo astrólogo Reticus, que acrescentou um capítulo sobre a astrologia, quanto por Tycho Brahe, médico e astrónomo, que ao observar com precisão a movimentação dos planetas conseguiu comprovar a teoria de Copérnico. A obra de Kepler, que era assistente de Tycho Brahe, intitulada Concerning the More Certain Fundamentals of Astrology, de 1602, mostra como a Lua e o Sol e os planetas exercem influência sobre as pessoas, as suas vidas e o que acontece na Terra. Poucas décadas depois, a astrologia passou a ser novamente desacreditada. E vamos aqui porque eu ainda vou falar. Isto tudo tem uma explicação e tem um motivo. Sim, fica aí desse lado até ao final e tu vais entender o porquê. Vou-te mostrar os pontos mais importantes de 2025 que estão a acontecer e também compará-los com o ano de 2020. Então, a astrologia nos tempos modernos. Com a continuidade e alargamento dos pensares de pessoas e das pessoas e a formação das disciplinas isoladas, o pensamento mais complexo da astrologia não encontrou espaço nas universidades que ainda mantinham o rigor e zelo com o saber dos séculos XIX e XX. Neste ambiente e no início do século XX, ainda carregado de um desejo do mágico e sem a presença do empirismo dominante nos meios académicos, muito poucos hipotéticos e sem um compromisso com os saberes astrológicos do passado, adivinhos da observação dos sinais naturais começaram a surgir. Ao final do século XIX e até à década de 1930, o conhecimento da astrologia foi resgatado dessa forma, meio sincretizada, ok? Ainda era muito oculta, e por conta da introdução de novos planetas, ocorreu uma separação entre a astrologia tradicional e a astrologia moderna. A tradicional baseava-se nos 7 principais planetas. Na astrologia moderna, estamos a incluir a parte dos planetas transpessoais: Urano, Neptuno e Plutão. A astrologia começou a ser difundida novamente em larga escala após meados deste século, com o avanço da tecnologia. Cálculos que antes eram super complexos começaram a ser facilmente feitos por computadores, como fazer o mapa astral, ficou muito mais preciso, mais rápido, e onde antes eram necessários inúmeros cálculos feitos à mão para se descobrir um desenho no céu na hora do nascimento de um indivíduo, de uma pessoa. Eu ainda sou do tempo em que comecei a aprender a fazer estes cálculos manualmente com um dos meus primeiros professores de astrologia, Andy Spencer. Então vejamos o que é realmente um ciclo e onde é que nós nos encontramos agora neste preciso momento. Então, a astrologia é o estudo dos movimentos dos planetas ao redor do cinturão zodiacal. E o foco do astrólogo é a observação da ressonância entre o caminho do planeta e a qualidade particular da energia manifestada disponível num determinado tempo e lugar. Quando olhamos para um mapa astral, estamos, na verdade, a olhar para um momento específico no tempo e dessa forma tentar compreender e aprofundar o conhecimento sobre uma pessoa ou evento que teve o seu início naquele exato local e momento. Tal e qual, um mapa astral é a fotografia captada no momento do primeiro sopro do nosso nascimento.
Por isso, tu és daquelas pessoas, não sei se estás aqui a assistir, que diz que nasceu num dia, mas foi registado noutro, porque isso ainda havia essas situações a acontecerem. O que conta é o dia do nascimento, não é o dia do registro, ok? Ficas também aqui com esta dica. Observar uma pessoa sob uma perspectiva celestial, através de uma lente mais ampla, é como ver as nossas conexões mais diretas com as nossas origens. No entanto, a esfera celeste está em constante movimento e não podemos olhar apenas para o padrão inerente do mapa do nascimento, que mostra a nossa entrada na vida física, mas também para os movimentos dos planetas na vida de um indivíduo, para ver como as áreas de ênfase e crescimento mudam com o passar do tempo. E analisamos, e isto é extremamente importante, porque há pessoas que até pedem, por isso cautela. Ah, dá-me aí os teus dados de nascimento. Oh, eu envio-te os meus dados de nascimento. Eu, pessoalmente, não faço assim, não faço esse tipo de análise. Ensino as minhas alunas a não fazerem esse tipo de análise, porque temos que ter em consideração também a vivência e a experiência daquela pessoa e vê-la como um ser único. Então, analisamos também como podemos ser mais plenamente nós mesmos, no agora, e também as circunstâncias e as envolvências no qual se encontra a pessoa. E isso é importantíssimo. Por vezes ficamos encantados com o pôr do sol ou com o nascer do sol, sem pensar no que está por trás disso a um nível cósmico. Os fundamentos astrológicos primordiais, portanto, iniciam na sucessão dos dias e das noites. Ou seja, observação do dia e depois ficava à noite. Antigamente as pessoas não tinham acesso a mais nada, só imagina aqueles homens das cavernas que apenas ouviam o sol a nascer e a pôr-se. Eles começaram a fazer esses registros nas próprias cavernas de, ok, o sol nasce, o sol põe-se, e esse é um ciclo também do dia. A evolução, não é? É a evolução. Então, a rotação da Terra sobre o próprio eixo, que gera os dias e as noites, a completar o ciclo em 24 horas. O movimento da Terra em torno do Sol, chamado translação, que sob a perspectiva da Terra o faz percorrer o zodíaco em 12 meses e cria, por isso, a sucessão das 4 estações do ano. E o terceiro, que é um movimento mais complexo, que podemos fazer, é uma analogia de um peão a oscilar, ora para um lado, ora para o outro. Assim, o polo celeste, sim, que é uma extensão imaginária do polo terrestre, descreve no céu um movimento circular no sentido leste-oeste. É também é facto também que o eixo terrestre não é fixo e o nosso planeta não é uma esfera perfeita, mas sim um geoide, que é assim que é designado. Devido à rotação, gravidade e outros fatores, é causado este terceiro movimento terrestre, chamado oficialmente de precessão dos equinócios. Ou seja, a Terra vai também mudando o seu eixo de rotação a cada 2160 anos, mais ou menos. Sendo assim, a cada 2160 anos há este apontamento para cada um dos signos do zodíaco. E porquê é que eu te estou a falar nesta 2160 anos? E porquê é que isso interessa agora, Ana? Porquê é que tu estás a falar nisto quando eu queria saber só porque é que 2025 é considerado um ano reset? Tu vais entender, tu vais entender, acredita em mim, porque agora vem uma parte super curiosa onde vou-te falar a parte das eras e a era onde nós nos encontramos e onde está 2025. É como se fôssemos a fazer assim um afunilamento na nossa consciência e tomada de clareza. Então, vamos lá. A primeira era a ser
de realmente começada a ser detectada foi a Era de Leão. Então, a Era de Leão provém das primeiras manifestações artísticas, como esculturas no osso, pinturas nos rochedos, em cavernas, encontrados na Europa Ocidental, na África do Norte e em diversas partes do mundo, conforme descobertas. Pesquisas sobre este estágio arcaico da humanidade revelam sinais de uma época em que os povos se deitavam a olhar para as estrelas e a fazer a adoração às mesmas através do culto aos tótems. Então, vê aqui há quanto tempo já começam a haver assim estes registros. As eras, elas andam, são cerca de 2000 em 2000 anos e movimentam-se como se fossem ao contrário. Então, de leão, passamos para a era de caranguejo, que simbolizou a renovação e crescimento a partir das experiências do passado e que está ligado à Lua. De acordo com os dados reportados no livro do Gênesis, no início desta era ocorreu o dilúvio sofrido por Noé. Signos de água não possuem representação humana no zodíaco, apenas animais estão associados a eles, peixe, escorpião e caranguejo. A água simboliza purificação, mas além disso, também simboliza a origem da vida, a fertilidade e os nossos instintos, a própria intuição. Passamos para uma era de Gêmeos, que é o signo anterior a Caranguejo, e estamos aqui a ver outra vez cerca de 2000 e tal anos. A transição que era de Caranguejo para a era de Gêmeos trouxe uma necessidade muito grande de adaptação para o ser humano. O progresso das grandes civilizações estavam a ocupar um lugar de terror. A era premiada por lendas e mitos sobre irmãos gêmeos, como Osíris e Sete no Egito, marcando o nascimento desta grande civilização. Teria imenso para falar aqui sobre eras, não é o objetivo, é só para te dar aqui um enquadramento de onde é que nós estamos. A seguir temos uma era de touro. Ao longo destes 2 milénios da Era de Touro, as comunidades nómades de caçadores começaram a sedentarizar-se. Primeiro em torno da atividade pastoril e logo depois da agricultura. A fixação à terra e às suas riquezas, que é muito simbolicamente governado e associado a touro, é a marca registada da Era de Touro. A necessidade pelo tangível, pelo palpável, por tocar nas coisas que existem, proporcionou o desenvolvimento de ciências exatas, como a matemática e a engenharia, medicina, astronomia, também evoluíram muito. Este foi um dos legados desta junção complementar entre touro e escorpião, e estou aqui a falar escorpião porque tudo na astrologia funciona por polaridades, escorpião é o polo oposto a touro, gerir bem as terras e os recursos hídricos, aqui a parte da água, possibilitando o florescer de civilizações baseadas numa produção agropecuária altamente eficiente. Enquanto a era de touro trouxe prosperidade, porque agora passamos para a era de carneiro, ok? E já estamos quase a chegar à era de peixe, passando depois para a era de aquário, onde está aqui o ano de 2025, já lá vamos. Vejam aqui a evolução e as temáticas que temos aqui. Enquanto trouxe prosperidade para vários impérios, a Era de Touro, com a economia baseada na agropecuária, a Era de Carneiro trouxe o domínio do metal, das grandes máquinas de guerra, que trouxe também caos e instabilidade. O culto à terra, que era de touro, dá lugar a religiões que cultuam valores masculinos, enterrando o lado lunar e feminino de touro. Lunar, porque a Lua sente-se muito bem nesta energia, é uma energia feminina onde privilegiamos o sentir e o cuidar. Aqui
Não. Toda esta fusão é fruto de uma interação com o eixo carneiro-balança. Esta representa um papel marcante na mudança social e cultural. Como é o signo oposto e complementar, influencia a fusão com o outro, a filosofia, a religião e a política. O poder estava centralizado no Oriente Médio, mas à medida que a Era de Carneiro está a chegar ao seu final, o Ocidente começa a ganhar força muito por conta de Alexandre o Grande. E tu certamente já ouviste falar de Alexandre o Grande, ou se não ouviste, pesquisa aí e vê um filme sobre Alexandre o Grande que tu vais entender tudo que te estou também aqui a explicar. Com a educação grega, Alexandre partiu numa campanha de conquistas que constituíram o grande império helenístico. Ele unificou várias regiões asiáticas sobre o seu império, misturando a cultura local com a cultura grega. É uma época que marca a passagem da Era de Carneiro para a Era de Peixe, a que vem a seguir. O Império Alexandrino quebrou fronteiras políticas, económicas e principalmente culturais, levando os costumes ocidentais para o Oriente, já evocando uma aura de dissolução. E estamos a chegar aqui à Era de Peixes, inicialmente marcada entre 150 anos antes de Cristo até ao ano de 2010. Mas, como existem anos, como as eras são, não começam exatamente numa altura, ou seja, Cristo, estás a ver ali, tem ali uma marca de 150 anos, é como se fosse o período de uma onda onde houvesse assim transição entre eras. Assim como o fogo, a água de peixe também simboliza purificação, mas traz fertilidade, instinto e mediunidade. Peixes veem sempre o futuro, veem sempre o futuro, são visionários e bondosos, mas também se impressionam com facilidade e são influenciáveis. O nascimento de Ictus, do grego antigo, significa peixe e é o símbolo ou a marca do cristão. Estás a ver aqui. Foi um dos primeiros símbolos cristãos, juntamente com o crucifixo, que continua a ser usado pelas igrejas cristãs. Aliás, o crucifixo também é um símbolo derivado da cruz astrológica. Antigas igrejas medievais ainda usavam a cruz sem haste comprida e com o círculo em volta, um símbolo com mais afinidade ainda à cruz zodiacal. Na era de Peixes, o poder passou de vez do Oriente para o Ocidente, mais precisamente da Ásia para a Europa, predominantemente cristã. A Europa era unificada através do poder da Igreja Católica e das suas tradições greco-romanas. A conquista de territórios asiáticos levou à introdução do cristianismo nesses povos, e a Era de Peixes trouxe também as grandes navegações, o estabelecimento de grandes instituições, como a Igreja Católica Apostólica Romana, assumindo um papel materno na proteção dos jovens pecadores, algo que ampliou ainda mais o domínio da Europa sobre o resto do mundo. Por isso, não é difícil perceber Alexandre como um agente precursor da Era de Peixe, na medida em que cumpre papéis piscianos, integrar, dissolver fronteiras, fundir e diluir as diferenças. O seu papel foi fundamental para sedimentar o caminho para a Era de Peixe, acabando com as fronteiras e integrando vários povos. Ele conseguiu diminuir as diferenças e criar um império onde todos coexistiam, não importando a raça ou costumes. O nascimento de Jesus também poderia ser considerado como o marco inicial da Era de Peixe. O simbolismo está todo lá, um Messias que prega os preceitos universais e caridosos de peixe, nascido de uma mulher pura, virgem, que é o signo oposto a peixe. Então, esta era trouxe consigo toda a ideia do signo, que é a tentativa de elevar o ser humano espiritual,
cultivando o amor entre os iguais, a bondade, a solidariedade, a compreensão. Porém, os povos também construíram grilhões sociais na forma de rígidos sistemas hierárquicos. Quem tinha mais posses tinha mais valor, algo que vai de encontro com a filosofia de igualdade e de solidariedade. Este lado materno e feminino do novo Deus teve como principal veículo a Virgem Maria, que representava o eixo zodiacal dos opostos complementares, peixes, virgem. Aliás, outro problema desta era foi peixes deixar um pouco de lado virgem, o seu signo oposto, que poderia trazer mais equilíbrio. Este desbalanceamento trouxe consequências não tão benéficas para a humanidade. A título de curiosidade, e isto também é um estudo de vários astrólogos que fazem este tipo de estudo, temos aqui a última ceia, onde temos Jesus no meio, representado como o Sol, e os 12 apóstolos, que todos eles representam um dos signos do zodíaco e também 3 a 3 representando a primavera, o verão, o outono e também o inverno. Sobre isto existem muitos estudos, também já estudei aqui esta parte e tudo tem esta parte também simbólica e associada à parte também de astrologia. Então, com a era de peixe está a chegar mesmo nos últimos graus. Podemos ser abalados com desastres naturais, aquecimento global, escassez de alimentos, recessão, crises económicas e energéticas, nucleares, instabilidades políticas e ideológicas, ataques terroristas e toda a sorte de turbulências. Mas após estas dores do parto e finalmente estar a nascer a era de Aquário, vamos começar a expurgar toda a forma de corrupção, pelo menos eu espero que seja desta forma, do mundo antigo, com a ajuda das leis do universo, que é o lugar onde estamos a entrar. E estando agora já num ponto em que já estamos aí cada vez mais dentro da era de Aquário, vejam o quão abençoados nós somos de estar a viver este momento. Entre eras, entre milénios, conseguimos estar aqui a atravessar e a experienciar esta transição. Então, ao contrário dos signos de água, os signos de ar são os únicos que não são representados por animais, no zodíaco. O ar é um elemento ligado diretamente ao homem e que promove a sua elevação material e espiritual, abrindo caminhos para uniões, relações e sociedades. É o elemento da aprendizagem e do conhecimento. Na era de Aquário, o individualismo de peixe é deixado de lado em prol da busca pelo universo, pelo universal, pelo coletivo. Então, são temas bastante ligados à energia de Aquário. As atitudes passam a ser mais objetivas, impessoais. Tudo o que não se aproveita mais ou está ultrapassado vai ser descartado. Por isso, novos pensamentos, tecnologias vão começar a surgir e já estamos a ver isso, e cada vez com mais velocidade. A eletricidade vai ter uma grande importância e com o advento da tecnologia de informação vai quebrar-se o espaço-tempo. Com a internet, povos distantes do planeta vão conseguir comunicar, que é tal e qual como já acontece, e começou ainda mais a ter este boom no ano 2020, a ver a velocidade da luz sem precisar de estarem no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Então, a realidade virtual, ela já é uma realidade. E a partir de 1960, assuntos como a vida de extraterrestre, a engenharia genética, cibernética, inteligência artificial, entre outras, começaram a ganhar maior destaque na sociedade. A preocupação com o meio ambiente também começou a tomar forma, tudo isso graças ao jeito progressista e reformador de Aquário de olhar para o mundo. A transição gradual para a nova era mostra-se bem visível a partir desta época. Os hippies,
o estabelecimento do rock and roll, um ritmo advindo da libertação e da rebeldia, os ímpetos de extremismo, o fluxo também intenso de novidades tecnológicas. Aquário está sempre a olhar para a frente, para o futuro, impulsionando o ser humano rumo ao progresso. Busca liberdade, tanto pessoal quanto do mundo como um todo, e isso será ainda mais evidente através da conquista do espaço. Por isso, presta atenção a tudo que pode começar aqui a surgir. O mundo continua a mudar, agora de maneira ainda mais frenética, vertiginosa e principalmente súbita, reflexo do modus operandi do Urano, que é o corregente de Aquário. Então, esta nova era tem como mote criar um mundo com mais amor e paz, porém isso só será possível a partir da evolução de cada um e algo que formará um coletivo cada vez mais harmonioso. As pessoas vão sentir a necessidade de não deixar que os outros intercedam negativamente nas suas vidas e serão mais incisivas em áreas como religião e governo, tendo ímpetos mais rebeldes, outra faceta aquariana, e tentando sempre tomar as rédeas da sua própria existência. Novas fronteiras de descoberta científica, numa era de avanço tecnológico. Os tratamentos médicos provavelmente serão baseados em tecnologia de frequências de ondas, a nível molecular, o infravermelho, ultravioleta, ondas curtas e ainda mais curtas e mais penetrantes. O mundo quântico e subatômico também, cada vez mais a tecnologia, nanotecnologia, vai estar a abrir um caminho para a entrada nesta nova era. E vai ser abundante nestas temáticas. O avanço científico na fusão nuclear irá revolucionar o consumo de energia do mundo, do ciclo natural da mudança climática, onde a energia global poderá ser fornecida por geradores movidos a energia do ponto zero ecologicamente correta, atendendo à necessidade global sem emissões de poluentes. Mudando-nos a nós, fazemos com que seja possível mudar o mundo nesta nova era, tão esperada por uns, tão temida por outros. E no início deste capítulo estava-te a falar da polaridade, então começámos lá na era de Leão, lá tão atrás, onde eles simplesmente observavam também as estrelas e faziam essa contemplação, e também os registros com uma base criativa, então que tenhamos também esta capacidade de ir a esses lugares criativos e a esse lugar de observar também as estrelas e regularmos-nos por esses calendários. Isso é uma das dicas que venho também aqui trazer. Mas estamos aqui para falar do ano 2025, ok? E já lá estamos quase a chegar. Então, a era de Aquário vai ser realmente marcada pelo avanço da tecnologia, o foco em questões espaciais, movimentos sociais, defesa de minorias, busca por igualdade, aumento da busca cada vez mais por terapias e meditação, conscienciatização sobre questões sustentáveis, criação de novas ideias, rupturas com pensamentos tradicionais e moralistas, construção de uma humanidade mais fraterna e consciente. E agora sim, estamos aqui a chegar a 2025, o ano Reset. Então, o nosso sistema solar, ele é constituído pelo Sol e pela Lua, que são designados dos luminares. Temos os planetas pessoais Mercúrio, Vênus e Marte, ou seja, que têm um movimento também mais curto e que nos impactam mais no nosso dia a dia. Júpiter e Saturno, que são planetas sociais. E temos Urano, Neptuno e Plutão, que são planetas transpessoais. Se tu quiseres, podes ir assistir ao vídeo Previsões do ano 2025, que também estou lá a explicar mais detalhadamente cada um destes planetas.
Então, olhando aqui para a parte do zodíaco, sabemos que vamos de carneiro a peixe, correndo todo o zodíaco. Não existe uma pessoa que não se identifique com o seu signo, pelo menos. Isso essa pessoa sabe, porque vai ganhar aí um senso de identidade que já vem de há milénios, ok? Já vem de há milénios. Então, temos os 12 signos, 12 meses, 12 horas. E aqui em 2025, o que é que está a acontecer? Todos estes planetas, o Sol, ele transita num ano, ele passa todo o zodíaco, a Lua no mês, por isso não estamos a contabilizar esses. O Mercúrio, Vênus e Marte têm um período muito curto, por isso eles no espaço de um ano ou em espaço de dois, respectivamente, passam também todo o zodíaco. Agora há aqui ciclos maiores. E o grande impacto de 2025 é que todos estes planetas vão estar a transitar. Ou seja, Júpiter vai mudar de Gêmeos para Caranguejo, o que não acontece há 12 anos. Saturno tem um ciclo de 28, 30 anos, está a fechar o zodíaco em Peixe e vai entrar em Carneiro. E sobre isso tu também já tens, quer sobre Júpiter, sobre Saturno, tens aqui um vídeo no canal a falar sobre isso. Urano tem um ciclo de 84 anos e ele vai entrar em 2025 em Gêmeos, ok? Por isso, vê este grande impacto de tudo estar a acontecer. Ou seja, Urano ele passa 7 anos num signo, por isso Saturno passa 2 anos e meio, Júpiter passa um ano e estão todos a transitar. Neptuno passa cerca de 14 anos e também ele está a mudar, a findar peixes, a tal era de peixe, e a mudar para carneiro. E sobre ele também já tens aqui um vídeo no canal. E temos Plutão, que não foi aqui em 2025, mas esteve ali a dar a abertura a 19 de novembro de 2024, um ciclo que é de 200 em 50 anos, 240 a 250 anos, e ele passou para Aquário, trazendo esta grande transformação para esta era. Por isso é que 2025 é um ano que vai, onde os planetas vão espreitar estes signos e só e aqui especificamente em 2026 é que eles vão de vez para estes signos, porque eles ainda vão espreitar estes que te estou aqui a dizer, vão todos entrar no seu movimento retrógrado, voltando ao signo anterior, por isso 2025 vai ser assim este balanço de um findar e de uma espreitadela e depois de um voltar a findar para depois arrancar para o novo ali a partir de 2026, ok? Onde todos já vão estar nestas energias durante mais tempo. Então vamos agora aqui verificar e já te vou mostrar isso em forma de gráfico. Também aqui comparar o ano 2020 com o ano de 2025. Ali no ano 2020, consolidando a era de Aquário, entre os anos 2020 e 2030, vai haver aqui o findar desta transição. É como começou ali com a entrada de Plutão a espreitar em 2023 Aquário, e depois quando Júpiter voltar a passar ali também para Aquário. E houve aqui grandes momentos em 2020 que são os ajuntamentos que nós chamamos conjunção de planetas, em pontos específicos. Nós tivemos a 12 de janeiro de 2020 uma grande conjunção de Saturno e Plutão, ok? O que voltou aqui a acontecer foi aqui a 5 de abril e 12 de novembro de 2020, Júpiter juntou-se também com Plutão em Capricórnio, e vejam esta temática de Capricórnio que estava muito associada às nossas estruturas sociais e o que já se tem vindo a modificar desde então.
Trago aqui este ponto específico de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021. Ceres também esteve entre peixes e aquário, o que significa, antes disto, porque Ceres em 2025 ela vai estar na energia de Carneiro, e então já estivemos a ver o que é que se esteve a passar no ano, digamos assim, fim de 2024, início de 2025, e sobre este asteroide tu também tens aqui um vídeo no canal. Então aqui Saturno entrou em Aquário em março de 2020 e tu certamente sabes o que é que se passou nesta altura, ok? O que é que, em termos tecnológicos, isto explotou, em termos globais da humanidade, o que é que isto explotou, e que tudo esteve com estes gatilhos deste encontro de planetas. E Júpiter também entrou aqui em Aquário no dia 19 de dezembro de 2020. E a 21 de dezembro houve aqui também uma grande conjunção de Júpiter e Saturno nos 0 graus de Aquário, também dando início a este grande movimento desta era de Aquário. Por isso é que aqui, só falei aqui nestas temáticas, não é que tu tenhas que perceber isto, mas é para tu entenderes que 2025 também vão haver estes encontros de outra forma, mas estão aqui a haver estes encontros, e um deles vai ser, e vou falar sobre isso certamente, sobre os aspectos entre esta transição planetária que estão a acontecer, principalmente o encontro de Saturno com Neptuno em Carneiro, nos 0 e no 1º grau de Carneiro, a dar início a um grande, grande ciclo. Então vejamos aqui, sim, resumindo, Plutão, ele primeiro entrou aqui em 2024, onde vai estar até 2044, ou seja, foi o primeiro, deu uma entradinha, por isso é que aqui 2025 é o ano reset. Depois temos aqui a entrada de Lilith em 2025 no signo de Escorpião, e também sobre isso já falei aqui um vídeo no canal. Temos a entrada a 31 de março, onde vai estar até 22 de maio de 2038, Neptuno em Carneiro. Saturno também vai entrar em Carneiro, tal e qual como estava a dizer, onde eles se vão encontrar a 25 de maio de 2025. Em 2026 ele ainda vai fazendo essas transições entre peixes, entrando definitivamente em 2026, mas é aqui 2025 que vai abrir, até 13 de abril de 2028. Depois temos a entrada de Júpiter também aqui a 9 de junho de 2025, que vai estar até 30 de junho de 2026, na energia de Caranguejo. E temos a entrada de Urano a 7 de 7 de 2025, onde vai estar até 22 de maio de 2033. Então, estás a ver aqui o impacto das grandes transições que estão a ocorrer aqui no ano 2025, com toda esta movimentação, com toda esta transição no nosso sistema. E por isso é que é designado, isto são ciclos dentro de ciclos, e isto é realmente o porquê de 2025 ser considerado um ano reset, porque ele está a fechar capítulos, e não é só um planeta que está a falar, são muitos. São todos eles que estão aqui nesta mudança energética de uma nova humanidade, de uma nova era que se está a abrir. Por isso, em consciência, vive bem o teu ano 2025, começa também a usar a astrologia como um guia na tua vida, isso é extremamente importante. Podes adquirir o teu ADN da astrologia e iniciar assim também os teus estudos, mesmo que ainda não estejas a ter essa visibilidade, mas se é algo que já te está a chamar, podes começar a colocar gentilmente os pés a caminho. Por isso, que sejam abençoados 2025. Sobre todos estes movimentos também falo dentro da Atravessar, como já ouviste certamente falar em vários vídeos, mas
Espero que tenhas gostado deste vídeo. Um beijinho muito grande e que seja um ano de grande transição. 2020 já foi ali aquele ano fosso, um ano de separação. 2025 também vai ser para pessoas que estão mais atentas e mais conscientes. São elas que vão determinar a grande mudança na humanidade. E eu acredito em ti. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Gratidão por estar desse lado.